noite, a paz de Cristo a todos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui e poder compartilharmos da palavra de Deus e trazer a segunda parte do estudo que começamos na semana passada, né? Desde já eu peço perdão porque o estudo ficou prejudicado por causa do baixo volume do som e o pastor Evaldo me deu algumas dicas. Agora estou aqui de fone, com microfone, vamos ver se melhora, tá? E peço perdão. E aí, por isso, eu vou fazer um resumo bem rápido para a gente, então, resgatar o que se foi perdido por causa do problema do som e nos fazermos compreender para que a parte 2 desse estudo seja, então, bem assimilada aí por todos, tá? Então, vamos iniciar começando pela leitura daquele que foi o texto base do estudo anterior. Fica em Romanos, capítulo 5, eu vou ler 12 e 15, tá bom? Diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, ou seja, dom gratuito não se compara à ofensa, ele é muito superior. Porque se pela ofensa de um só homem, né, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem também, agora Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Eu creio que o plano salvífico de Deus, realizado lá na cruz do Calvário, né, em Cristo Jesus, ele vai muito além da salvação da vida, né, do corpo e alma. Ele é completo, ele resgata a humanidade do homem que se perdeu por causa do pecado. Ele resgata o homem que deveríamos ser antes que Adão pecasse. Ele restaura aquele relacionamento perdido por causa do pecado que o homem tinha com Deus. Mas especialmente em relação ao estudo, ele põe à nossa vista, por meio de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, põe à nossa vista assim, o homem deveria ser esse ser humano. Ele traz a nossa visão, a nossa experiência, o que é ser um ser humano perfeito. E esse ser humano perfeito foi cumprido em Jesus Cristo. E a gente leu que Jesus foi o Adão que deveria viver. Adão deveria viver como Jesus Cristo viveu, não conseguiu. Jesus se tornou esse Adão, cumpriu o que Adão não conseguiu cumprir. E trouxe ao homem a visão, a experiência, o esclarecimento, o exemplo do que é ser um ser humano perfeito. E hoje nós dependemos, por causa do pecado que habita em nós, e de geração em geração é transmitida, dependemos do Espírito de Deus para viver parte desse ser humano que Deus queria que vivêssemos. Como diz lá em Gálatas 5, 22 e 23, era para nós vivermos plenamente o fruto do Espírito, 100% das vezes, a todo instante. E porque o homem pecou, a humanidade se tornou uma desgraça. E aí então perdemos o senso de bondade, perdemos o senso de benignidade, de longanimidade, perdemos o senso de domínio próprio, perdemos o senso da verdadeira alegria e especialmente
perdemos o senso de amor. Creio que é das características e das qualidades maiores que Deus tem é o amor. E pecado que fez cair o ser humano do homem nos trouxe esse grave prejuízo. Desconhecemos o amor. Tudo isso foi resgatado e exemplificado pela vida de Jesus Cristo. Nós, na semana passada, aprendemos também, e algo muito interessante aí trazido pela ciência, como é maravilhoso viver como um ser humano que Deus planejou para que vivêssemos. Tanto é que a ciência demonstra que a prática voluntária, gratuita, sincera da solidariedade, de ajudar alguém por ajudar, né, por vontade apenas de querer ajudar, ela libera 2 hormônios, um chamado dopamina e outro oxitocina. E são hormônios que ele proporciona ao corpo a sensação de bem-estar, a redução de estresse, a alegria, a sensação de prazer. E essas sensações proporcionadas por esses hormônios, elas atuam diretamente no sistema imunológico. Então a gente viu no último estudo, na última quarta-feira, que quanto mais a pessoa pratica humanidade, quanto mais ela exerce humanidade, abençoa alguém, ajuda alguém, solidariza com alguém, melhor se torna o seu sistema imunológico. Bênção de Deus, coisa incrível isso. E aí daí que veio até a ideia, né, porque eu, ao ouvir isso e ler a respeito alguns artigos, de que a relação entre a baixa humanidade, né, e a baixa imunidade. Quanto menos humanos somos, mais imunes, né, estamos a doenças. Tremendo isso. Também vimos uma relação muito interessante sobre o significado, né, a etimologia da palavra, né, a origem da palavra homem, humano e humildade. Essas 3 palavras elas possuem um radical em comum, né, um núcleo da sua estrutura, da estrutura da palavra em comum é o humus, que é o latim, né, a palavra em latim que significa terra. E aí a gente viu que homem, homo, né, no latim, aceito até pela própria ciência, significa aquele que vem da terra. Alguns dizem que essa relação teria a ver com a mitologia grega, né, que aí desenvolveu pelo um titã chamado Prometeus, que ele teria sido o autor, né, na mitologia, da criação do homem a partir da lama. É claro que essa mitologia ela foi criada aí no século 8 a.C., mas Gênesis já existia, né, há muitos anos antes. Tá? Então, a ciência aceita, quer dizer, ela chancela isso e trouxe a palavra homo, como homo sapiens, né, o homem do saber. O homo vem do humus, quer dizer, vem da terra. O humano, que é humanus no latim, quer dizer, human, esse uma também é humus, né, na sua estrutura. E a gente falou lá que afinal anos é de ano, que tem é derivado de outra palavra latim, annulus, que é anel. E assim como o anel, o ano, ele
ele tem início e fim, e retoma o início, fazendo assim um círculo. E assim também é o homem que vem da terra e volta para a terra. E aí a diferença entre homem e humanos é que o homem apenas dá o significado de que ele vem da terra. O humano, essa ideia de ciclo, sai da terra e volta para a terra, é para dizer que não existe alguém superior a outro, não existe alguém composto por um material de maior excelência que o torne menos perecível, torne ele mais duradouro, mais valioso, né? Todos são iguais, devem ser tratados como iguais, devemos olhar não para o outro com olhar de inferioridade, e essa palavra, e assim a palavra de Deus nos orienta, né? E agimos assim então com o outro, com o próximo, sempre olhando para ele como alguém que é igual a mim, né? Por quem eu devo agir com misericórdia, com amor, porque o que ele passa eu também posso passar, e as dificuldades que ele tem eu preciso ter esse sentimento, empatia, porque ele é tão frágil como eu sou, porque temos a mesma matéria. E humildade, né? A palavra humildade, que também na sua estrutura, no seu possui o radical humus, que dá a ideia de que o homem vem de baixo, né? Ninguém vem de cima, vem de baixo. E nessa perspectiva é que devemos tratar o outro sempre com isso, essa ideia de que viemos de baixo e temos a mesma matéria e somos constituídos da terra, é que devemos nos relacionar com o outro, né? Com essa ideia, com esse entendimento, né? Consciente disso, de forma que ao me relacionar eu não trate o outro como se ele fosse meu, ou como se ele fosse menor que eu, ou como se ele fosse pior do que eu. É interessante essas três palavras terem essa afinidade, porque a gente leu lá em Filipenses capítulo 2, como Jesus Cristo cumpriu essa tarefa de viver como homem, sendo um humano perfeito e mostrando a perfeição do ser humano a partir de uma vida humilde. E isso está lá em Filipenses 2, que diz assim, a partir do 5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, é muito bonito. Assim, eu tenho essa passagem como uma passagem muito linda, em que Deus se tornou homem, se tornou algo caído, algo ruim, algo que o pecado havia matado. Ele fez questão de se tornar esse homem. E na carne, vivendo num corpo sujeito ao pecado, sujeito a quedas, a fracasso, ele de maneira alguma tentou burlar a limitação da carne humana usando seus privilégios de Deus. Ele sofreu tudo que a carne, tudo que o corpo do pecado poderia fazer com que ele caísse. Ele suportou e viveu como ser humano perfeito. Não falhou. E se alguém o afrontava, ele não revidava com afrontas. E se alguém agredia, ele não revidava com agressão. Mas como servo do homem ele viveu. E Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Sejam homens
Busquem viver como seres humanos perfeitos, e isso será possível a partir de uma vida em humildade. Essas três ligações, a ligação dessas três palavras, completas, vistas, concretizadas em Cristo Jesus. Isso a gente viu na quarta-feira passada. E aí concluímos, então, aquilo que eu falei no início. Jesus Cristo, ele veio para resgatar, não só trazer a salvação ao homem, mas resgatar a perfeição do ser humano criada por Deus. Porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Fomos criados para viver uma vida perfeita de relacionamento com Deus. E Jesus Cristo viveu essa vida perfeita e resgatou aquilo que deveríamos ser. É claro que agora, por causa do pecado entranhado na nossa carne, precisamos do Espírito Santo de Deus para conseguir viver parte daquilo que o homem deveria viver como ser humano. Né? Ou seja, aquilo que está lá em Gálatas, que a gente viu já, 5, 22 e 23. Ser longânimo, ser bondoso, ser benigno, viver em paz, viver em alegria, ser fiel, manso, ter domínio próprio acima de tudo, viver em amor. Porque, pelo que diz em 1 Coríntios 13, e tenho para mim que essa é a maior qualidade que Deus comunicou ao homem, viver em amor, seu amor, que também foi prejudicado pela queda do homem. E todos esses atributos aí que de Deus, Deus transportou para nós também, se perdeu por causa do pecado. Mas glória a Deus que Jesus Cristo resgatou isso. Agora, o questionamento do último estudo e que a gente traz agora para esse. Por que o homem? Se Deus resgatou, Deus veio para tratar e transformar o homem naquele ser que Deus criou perfeito, porque as coisas não melhoram e tudo continua piorando e a iniquidade se multiplica. Por quê? Bom, eu vou reler aqui Mateus 24, 12 e Timóteo 3, 1 a 5, que fala justamente dessa última parte, né? Dessas últimas perguntas. Por quê? Porque o homem não consegue agir parecido com o ser humano que Deus nos fez para ser, né? Ou seja, porque o homem não consegue agir plenamente como o Senhor Jesus foi. E aí Mateus 24, 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E lá em 2 Timóteo também é dito por Paulo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, mais amigos de si mesmos, né? Mais amantes do seu próprio eu do que amigo de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E aí Paulo finaliza falando, fogem deste. Este somos nós. Estes somos nós. E precisamos entender, então, que esse é um fato. Desde a queda do homem, desde a queda de Adão, né? O homem não consegue evoluir e se tornar 100% o que Jesus foi como ser humano. E não consegue
praticar sequer o mínimo daquilo que Jesus praticou sem que o Espírito Santo habite. E esse é um ponto importante. Por que o homem não consegue viver como Jesus viveu? Ser o ser humano que Jesus foi? Primeiro, porque só é possível só é possível tentar parecer com Jesus, se o Espírito Santo habitar na pessoa. E isso está aqui em Gálatas, né, onde a gente leu, está em Gálatas, capítulo 5 mesmo, lá no 16, um pouquinho antes do versículo que fala do fruto do Espírito, vai falar: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E lá em João 3,5 diz assim: respondeu Jesus, em verdade, respondeu Jesus a Nicodemos, né, aqui João 3,5, Evangelho. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, primeiro ponto aqui primeiro é preciso viver, nascer do Espírito. E só nasce do Espírito quem se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo Jesus. João 3,5. Não é possível praticar e ter ideia de como é ser um ser humano que Jesus foi, sem que nasçamos do Espírito. Esse é o primeiro ponto. E aí surge um problema. A luta da carne, que a gente leu aqui em Gálatas, contra o Espírito, só existe em quem tem o Espírito. Quem não tem o Espírito, não existe essa luta. É o servil da carne. E quem não tem o Espírito? Aquele que não crê em Cristo Jesus. E não é crer, acreditar. É crer de viver Cristo Jesus. Ele ser o seu Senhor. E a gente tem ideia de que muitos, e talvez infelizmente a maioria das pessoas no mundo, não tem o Espírito. Ou seja, se a maioria das pessoas não tem o Espírito, já explica aí, já traz uma explicação parcial, ainda que parcial, do porquê da iniquidade se multiplicar. Porque embora Jesus tenha vindo, resgatado e trazido a salvação à humanidade, ela é dada àqueles que creem. E aquele ser humano, e aquele homem corrompido pelo pecado vai ser resgatado e restaurado como um ser humano perfeito a partir do momento que ele crê. Né? E isso vai se concretizar lá nos céus. Aqui na terra dependemos do Espírito. E em quem habita o Espírito? Naquele que crê. E quem crê? Primeiro é aquele que reconhece o pecado, confessa e se arrepende. Não existe crer em Cristo Jesus se pecado não é confessado e se não há arrependimento desse pecado. Então temos um problema, gente. A maioria não crê. E porque não crê, o Espírito não habita. E se não habita o Espírito, não há luta de carne contra o Espírito. A vontade da carne prevalece tranquilamente, 100% das vezes. Então a gente tem aí já uma explicação, ainda que parcial, a primeira explicação, sobre o motivo da baixa humanidade ainda prevalecer e se multiplicar e continuar cada vez mais se afundando, né? É claro que a gente pode até, e alguns podem questionar, poxa, mas a gente hoje, no período de pandemia, vê que o ser humano, o homem voltou aí a exercer a humanidade, né? Tem ajudado mais, tem sido mais solidário.
tem olhado mais para o seu próximo, tem doado mais alimento, tem pessoas que saem da sacada, cantam, tocam trombetas, né, ou tocam sax, ou tocam violão, enfim, doam, bom, fazem muitas coisas para ajudar, animar os outros, né? E a gente pode perguntar, isso não mostra que podemos ter uma mudança aí? Sinceramente, eu digo que essa mudança não vai acontecer. Eu acredito que essa mudança não vai acontecer. Eu acredito que assim que acabar esse período, o homem vai esquecer isso. Isso vai passar. Isso vai ficar para trás. E eu digo isso por dois motivos. Primeiro porque hoje o homem está dando o que sobra. Tem mais tempo, então ele está sobrando tempo, ele faz daquilo que sobra do tempo dele, ajuda alguém. Né? Somos assim. A gente está dando o que sobra. Está sobrando roupa, está sobrando comida. Restaurante que, para não perder comida, está doando. Claro que isso não é, estou dizendo a totalidade de pessoas ou de empresas. Mas está sobrando. Vou fazer o quê? Jogar fora o tempo. Faço o quê? Poxa, contribuo de alguma forma com alguém, né, usando bem esse tempo. Segundo, porque essa solidariedade, você vê as empresas sendo solidárias, doando milhões, e o seu nome aparece na mídia como uma boa empresa, uma empresa que olha o ser humano, que olha a pessoa, uma empresa humana, vamos botar assim, né? Mas será que fazem apenas pelo fato de querer ajudar alguém? Ou existe um interesse por trás disso, né? Essas doações todas é apenas para fazer o bem? E por que antes não é feito, foi feito agora? Assim, é claro que tem pessoas que são bem educadas pelos seus familiares, né? Tem uma cultura, vivem num povo com uma cultura de mais cordialidade, né? De mais troca. Mas aí tem um problema, aquilo que eu falei, se o Espírito Santo não habita nessa pessoa, essa, essa educação, essa cordialidade, esse ato de solidariedade, ele é passageiro, ele é um momento e depois um outro momento não. Ele vai depender das convicções da própria pessoa. Então eu pratico um ato de solidariedade de acordo com as convicções que eu adquiri por meio da cultura do povo onde eu vivo, por meio da educação que meus pais me deram. E a convicção do homem, por ser falha, vai chegar o momento em que eu vou falhar nos meus atos, baseado nas minhas convicções. Chega um momento que eu vou falhar. Mas aquele que é nascido do Espírito, suas convicções não são suas, são as convicções de Deus. E as convicções de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, as convicções dele não falham, são perenes. Não há variação, não há incertezas. Tiago 1,17. Mas esse é aquele que nasceu do Espírito. E ele consegue viver assim, independentemente das suas convicções pessoais, porque quando sua convicção diz sim e a do Espírito diz não, eu obedeço a do Espírito. E quando a convicção minha diz não e a do Espírito diz sim, eu obedeço a do Espírito Santo. E assim eu consigo viver o ser humano que Deus sempre sonhou e planejou para que vivêssemos. Nesse momento, nessa vida, dependemos
do Santo Espírito de Deus em nossa vida, habitando em nós, nos guiando a todo momento, como aqui em Gálatas fala. E aí, então, por isso eu concluo, eu penso melhor, que vai chegar o momento que quando acabar a pandemia, toda essa onda aí de ajuda, de solidariedade, vai se esquecer, porque o homem vai gastar o seu tempo consigo mesmo novamente, suas ocupações, seus trabalhos, correr atrás, a pessoa vai estar desempregada, passando necessidade, cada um por si, tentando resolver os seus problemas. As empresas vão querer ganhar seu dinheiro novamente, vão contratar, vão empregar, vai gastar, está em crise. Tudo isso vai passar. E como aconteceu, tivemos 2 guerras mundiais e o mundo se solidarizou. E depois tudo voltou ao normal, o homem começou a se destruir novamente. E não creio que não vai ser diferente agora. O mundo não vai mudar por causa da pandemia. Tudo vai voltar ao normal e o homem vai começar a se matar novamente por causa do seu problema de baixa humanidade. O problema de ter perdido o senso de humanidade. E isso decorre do pecado, não tem jeito. Só o Espírito Santo, e eu querendo o Senhor na minha vida, pelo arrependimento dos pecados, reconhecendo a minha necessidade de Cristo Jesus na minha vida, é que eu consigo evoluir para um ser humano melhor. Não por causa de mim, mas por causa do Espírito Santo que habita em mim. E aí, então, hoje, eu ainda penso, seguindo à frente, fora essa pessoa, esse grupo de pessoas que a maioria que não tem o Espírito Santo e ela é governada pela própria carne, não há luta entre carne e espírito, tem um segundo grupo de pessoas, que é aquelas que têm o Espírito Santo, mas têm deixado a carne falar mais alto. E aquelas em quem habita o Espírito, mas neste tempo a carne tem prevalecido. A obediência à carne tem sido maior que a obediência ao Espírito. E quando eu obedeço mais à carne, eu me torno menos humano, aquele humano que fui criado para ser, aquele humano que Jesus foi e quem eu devo seguir. E esse é o segundo problema. O Espírito Santo tem falado e eu e o homem e nós temos obedecido mais à carne. E tem um terceiro problema, que é aquele que pratica a bondade, a benignidade, pratica a fidelidade, o amor, não por obediência ao Espírito, mas por aquilo que isso pode me trazer de vantagem. Eu não estou dizendo apenas aquelas pessoas, estou dizendo aqueles gananciosos, né, que fingem ser uma coisa, como eu disse, das empresas que fingem se solidarizar, mas só para ter seu nome, sua imagem transmitida a todos de ser uma empresa que olha para o ser humano, uma empresa humana. Eu vou além. No momento em que eu ajudo alguém para que outros vejam que eu sou um bom cristão, eu estou fazendo isso troca. Eu estou trocando. Eu estou fazendo algo para que o meu conceito como cristão seja bem avaliado. E aí eu me preocupo muito hoje, não é uma crítica de maneira nenhuma, é só uma preocupação com o que as igrejas têm feito.
Vamos fazer uma campanha de oração, postem vocês orando. E aí a pessoa que não tem uma vida de oração, ela ora naquele momento e posta uma hora que está orando. Vamos fazer culto familiar. A pessoa, aquele grupo, aquela família que nunca faz culto familiar porque falou que tem que postar, vai lá, abre a Bíblia na cama, tira foto da família, envia para dizer que faz um culto familiar, mas não faz. É tornar as redes sociais como prova de que eu sou um bom cristão. E assim, me preocupa, porque quando eu estimulo isso, eu estimulo a pessoa a ser o que ela não é. E isso é perigoso. Eu não estou dizendo, como a gente vê exemplos aí, de uma filmagem de um homem ou uma mulher voluntariamente, sem estar sabendo que alguém está filmando, sem se importar com o que estão pensando, com o que vão falar, vai lá e é bênção na vida de alguém, vai lá e busca o Senhor, busca ser exemplo de Deus naquele momento, naquele local, naquele grupo, e alguém filma. É algo espontâneo, é algo voluntário, não é para impressionar ninguém. Assim, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente está estimulando as pessoas a se tornar, assim, agir fora da realidade dela. E não é isso. Fingir e ser aquilo que não são. E aí eu lembro aqui, Mateus 6. Mateus 6 vai dizer o seguinte, de 1 a 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E o que mais hoje a gente vê é querer ser visto. O estímulo de YouTube, de WhatsApp, de Instagram, assim, para transparecer o que eu não sou, é muito grande. Não estou dizendo que são ferramentas que são bênçãos, a gente vê como as igrejas têm abençoado vários lares nesse tempo. Estou dizendo isso. É a preocupação de cuidado como se usa isso. E aí continua aqui, versículo 2: Quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Quem recompensa é Deus, quem vê é Deus, quem vê é Deus. A gente precisa tomar cuidado, muito cuidado com isso. Por isso, assim, por isso tudo aí, acredito que as coisas não tendem a melhorar. Vai passar a pandemia e o homem vai voltar a ser amante de si mesmo. Ser o humano que Deus nos criou para sermos, ele depende de um ato nosso, guiado pelo Espírito Santo, porque da nossa parte mesmo não conseguiríamos, mas um ato nosso de obediência à voz do Espírito Santo. Como Paulo falou, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, porque sendo Deus, ele não tomou com usurpação ser igual a Deus, mas subsistindo na forma de homem, na figura humana, ele se humilhou e obedeceu ao Pai até a morte de cruz. Ser humano é obedecer à voz do Espírito Santo, e só tem o Espírito Santo em sua vida quem confessou seus pecados, se arrependeu diante de Cristo, reconhecendo em Jesus Senhor
e Salvador de sua vida. E a partir daí, o fazer, o agir como o humano que Deus quer que hajamos, é feito apenas porque isso é o certo a fazer. Não tem troca, não tem barganha, não tem recompensa que eu espere. É porque isso é o certo. É porque eu preciso obedecer à voz do Espírito Santo. Eu não posso obedecer às minhas convicções. Eu, obedecendo à voz do Espírito Santo, eu entendo e creio que a vontade, como diz a palavra de Deus, é boa, é perfeita, é agradável. Eu faço porque eu creio nisso, porque creio que esse é o modo certo de viver como ser humano. É só isso. Não tem outro motivo, não tem outra razão. Eu não aguardo mais nada. Eu não espero que a minha vida melhore por isso. Eu apenas faço isso porque esse é o correto, essa atitude é a correta a ser tomada. Obedecer à voz do Espírito de Deus que habita em mim. Eu lembro aqui de um filme que eu vi, um documentário, né? De um advogado muito conhecido, muito famoso, os mais antigos talvez lembrem, chamado Sobral Pinto. Um homem católico fervoroso. E aí eu abro parênteses aqui para expor aquilo que penso. A gente às vezes se apega, não, quem vai para o céu é protestante, né? Eu creio que tem muitos católicos que serão salvos, que foram salvos em Cristo Jesus, por crer em Cristo Jesus e por terem Jesus Cristo, terem Jesus Cristo seu Senhor e seu exemplo de vida. Esse homem aqui, Sobral Pinto, é muito interessante o comentário que fazem dele. Diz o comentarista, aquele que viveu, que conversou com a família, amigos e se inteirou sobre a vida dele, que a maior alegria dele, ele não advogava por dinheiro, ele advogava apenas pela convicção dele, né? E aí eu não posso dizer se é somente dele ou pautado naquilo que o Espírito de Deus falava no coração dele, de fazer o que é certo, de abençoar vidas. Ele advogava pessoas que estavam sendo tratadas de forma injusta, principalmente na época da ditadura, da perseguição militar. E esse documentarista, né, falou que a maior alegria dele era poder fazer algo que ajudasse alguém. Quando ele conseguia fazer aquilo que é certo para uma pessoa, é como se ele tivesse ganhado 1 milhão. Sem recompensa. A recompensa é o fato dele ter feito algo que abençoou alguém. E aqui, para finalizar, eu peço perdão pelo longo vídeo, eu quero ler em 1 Crônicas 29, algo muito parecido, né? Vindo da parte de Davi. Davi, ele, no final da vida dele, por amar, e esse é um exemplo da vida de Davi para todos nós, porque ele foi um homem que amou verdadeiramente, sinceramente a Deus, independentemente do que ele tinha ou não tinha, do que ele era ou não era, ele amou verdadeiramente a Deus. Ele, no fim da vida, mostrando seu total desapego às coisas, ele pega tudo que teve, tudo que guardou, todo o tesouro guardado para a construção de templo, ele entregou. E aquela riqueza que ele construiu, pessoal, toda ela, ele entregou também. E conclamou o povo, convocou o povo para que aqueles que tivessem um coração voluntário e sincero e quisesse de alguma forma contribuir para a construção da casa de Deus, ele chamou o povo para fazer isso, fizesse com alegria, apenas por ser guiado pela vontade de fazer algo que agradasse a Deus. E foram muitos tesouros recolhidos. E
E a palavra de Deus vai dizer no versículo 9 do capítulo 29, 1 Crônicas, que diz assim: o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com o grande público. A simples alegria e a estupenda alegria apenas pelo fato de estar fazendo algo que Deus se agrada. E aí complementa aqui no versículo 14 ao 17 a oração de Davi, depois que ele consegue tudo aquilo para ofertar a Deus, entregar para a obra da casa do Senhor. E numa parte da oração ele fala algo que tem a ver com o que a gente está falando aqui, a respeito do como é viver como ser humano. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos todamos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Viver como ser humano é viver voluntariamente, sinceramente, com total desapego a qualquer coisa que pensamos em receber de volta, ainda que seja um mero reconhecimento. Isso não importa. Viver como humano é viver em obediência ao Espírito de Deus que habita em nós, pelo fato de apenas de fazer o que é certo, e o que é certo é obedecer à voz do Santo Espírito. Sem pensar no que posso receber de alguém, sem pensar que alguém está me vendo, sem pensar que existe alguma retribuição ou reconhecimento, sem pensar que eu possa ser visto como um cristão melhor, apenas porque eu quero que Deus se agrade de mim, apenas porque eu quero obedecer à voz de Deus. É claro, só consigo isso se o Espírito de Deus habitar em mim. E eu termino dizendo: porque a iniquidade se multiplica e o homem a cada dia se torna amante de si mesmo? Porque a maioria das pessoas do mundo não tem o Espírito de Deus. 1. Porque alguns que têm o Espírito obedecem mais à carne que a Deus. 2. Porque aqueles que obedecem ao Espírito muitas vezes o fazem para criar uma imagem de bom cristão. Mas isso do que pelo único fato de ser esta coisa certa a fazer. Amar a Deus, no fim das contas, se resume a isso. Amar a Deus e ao seu próximo. E aqui eu oro com os irmãos ao final da oração de Davi para terminar. E eu clamo para que em nossas vidas se cumpra essa parte da oração de Davi. Ele diz: Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos, inclinando-lhe o coração para contigo. Que o Senhor nos guarde com um coração inclinado verdadeiramente a obedecer à voz dele. Que seja essa a nossa satisfação, o de tão somente fazer o que agrada a Deus, o que é certo. E o que é certo é cumprir a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe, queridos. Fique com essa palavra. Me perdoe pelo longo vídeo. Amém.